Hoje você vai ver beijo de Lia e Pirilampo, Bruno Mezenga abrindo seu coração para Zé do Araguaia, Luana com medo, Fausto e Marieta preocupados e muito mais agora no seu resumo de novela do canal Vem Que Tem Novela. Portanto, se você curte, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum capítulo, combinado? Então bora começar mais o resumo do capítulo da novela O Rei do Gado, que está sendo reprisada na Globo em Vale a Pena Ver de Novo. Zé do Araguaia fica chateado e fala com Pirilampo que o cavalo era manso, não entendeu por que isso aconteceu e avisa que o patrão vai achar que a culpa é dele. Pirilampo então fala que o cavalo deve ter se assustado com alguma coisa e é para Zé deixar isso para lá. Bruno chega no momento e agradece Pirilampo por ter socorrido a filha dele e reforça que ele e Saracura podem ficar na fazenda. Pirilampo deita na rede e fica pensando em Lia. Saracura chega e Pirilampo pergunta onde ele estava. E Saracura responde que estava pescando com o filho do homem. Ele diz para Pirilampo que Marcos é mais sem vergonha do que eles dois juntos, que ele não sabe nem colocar uma minhoquinha no anzol, e Pirilampo começa a rir. Saracura, por sua vez, pergunta por onde Pirilampo andou, e ele diz, beijando a filha do homem, e Saracura olha assustado para ele. Zé do Araguaia vai falar com Pirilampo e Saracura e diz que o patrão está muito agradecido a Pirilampo por ele ter socorrido a filha dele. Na conversa, Saracura deixa escapar do beijo e Zé do Araguaia pergunta todo alterado, que beijo? E Pirilampo diz que não foi beijo, foi apenas uma respiração boca a boca que ele viu na televisão, só isso. Zé do Araguaia então avisa Pirilampo para ele ficar longe da filha do patrão, senão ele vai estar arrumando um problemão daqueles. Marcos e Bruno Mezenga conversam sobre a fazenda. Bruno faz algumas perguntas sobre bois, vacina, frigorífico e percebe o quanto Marcos está por fora de tudo. Marcos então diz ao pai que não leva jeito para essas coisas e sai dizendo que vai conversar com Lia. Bruno fica preocupado e se pergunta para si mesmo, para que será que esse menino leva jeito? Marcos e Lia conversam e ele pede para Lia tentar forçar o pai voltar para Ribeirão Preto com a desculpa de poder cuidar melhor dela lá na cidade depois da queda do cavalo. Só que Lia diz a Marcos que não quer voltar e ele não entende nada. Leia liga para Ralph para dizer que está com saudades, que se pudesse jogava tudo para o alto. Já Ralph está curtindo sua amante na hora da ligação e a amante o provoca, beijando-o, abraçando. Bruno Mezenga e Zé do Araguaia saem para cavalgar e conversam sobre o casamento de Bruno e Leia. Bruno diz que o casamento com Leia foi a pior viagem que ele fez na vida dele. Zé do Araguaia então fala que ela lhe deu os 2 filhos, que é bom, e Bruno responde, sim, foi por causa deles que o casamento veio se arrastando até hoje, mas agora já deu, não dá mais para continuar. Zé do Araguaia então fala que ele e Dona Ana nunca tiveram filhos e estão aí, até hoje, firme e forte. Bruno diz que a vida deles foram uma vida de queixa por causa das viagens dele, dos bois deles e etc. Pirilampo vê Lia na janela e eles conversam. Ele pergunta como ela está e ela diz que está melhor. Ela pergunta o que ele foi fazer ali e Pirilampo diz que foi vê-la e complementa dizendo que estava com saudades. Lia fica toda sem jeito, se despede e sai logo da janela. Marcos e Saracura conversam na beira do rio e Marcos diz que quer ser empresário da dupla. Saracura diz que não acredita, que ele e Aparício já estão cansados de tanta gente chegar e prometer a eles e nada acontecer.
Marcos diz para o pai que vai ser empresário de Pirilampo e Saracura. Já lá na fazenda de Jeremias Berdinazzi, Fausto e Marieta conversam e Fausto fala sobre os Mezenga. Marieta diz que o tio não quer nem saber deles, mas Fausto avisa a Marieta que ele descobriu que o menino, filho de Giovanna Berdinazzi e Henrico Mezenga, mora em Ribeirão Preto, tem 2 filhos, é casado e é conhecido como o Rei do Gado. E se ele descobrir que o tio maledito dele está vivo, pode dar problemas para eles. Marieta, então, fica pensativa. Zé do Araguaia diz a Donana que Bruno e Leia vão se separar e Luana escuta. Zé do Araguaia diz que agora não tem mais jeito não, é de vez. Fausto chega para conversar com Jeremias e o alerta sobre o seu testamento. Jeremias, por sua vez, diz que estava pensando nisso mesmo. Olegário e Judite estão conversando e ele pergunta se Judite acredita que Marieta seja mesmo a sobrinha de Jeremias. Judite então responde claro que não. Olegário diz que tem alguma coisa dizendo a ele que o patrão está sendo enganado. E Judite complementa: desde que eu vi aquela moça entrando nessa casa, eu sinto que tem alguma coisa errada. Marcos e Bruno estão conversando e Bruno diz que Marcos tem que começar a se interessar pelos negócios da família, mas Marcos diz a Bruno que não se interessa por gado. Lia vai andar à procura de Pirilampo. Ela o encontra e ele pergunta o que ela estava fazendo ali. Ela então diz que foi vê-lo. Pirilampo fica todo sem graça, começa a se ajeitar e pede desculpa, pois ele estava todo à vontade ali. Lia vai se chegando para perto dele, sem vergonha nenhuma, parte para cima dele e os dois começam a se beijar. Lia vê Luana lavando roupa e vai até ela. Lia começa a conversar com Luana e pergunta o que ela sente pelo pai dela. Luana diz gratidão. Lia questiona: é só isso mesmo? E Luana responde: o que mais seria? Lia então diz que Luana é bonita e entende porque o pai dela a abrigou na fazenda. Luana então pergunta se Lia não conhece o pai que tem. E ela diz que sim, conhece muito bem, mas ele é homem. E Luana, já braba com o rumo da conversa, responde: e eu odeio homem. Ela pede licença e sai, deixando Lia sem entender nada. Rosa liga para seu marido e, toda irônica, avisa da gravidez da filha. Liliana e Rosa discutem. Rosa pergunta quem é o pai da criança e Liliana não responde. Bruno Mezenga e Marcos voltam para a fazenda do Araguaia. Lia e Luana observam o avião e Lia diz: que pena, meu pai está voltando. Luana pergunta: pena por quê? E Lia responde: porque eu vou ter que ir embora daqui. Luana então fala que não pensava que Lia gostava tanto dali. E ela responde: não gostava, Luana, não gostava. E Luana pergunta por que agora ela gosta. E Lia responde: porque foi aqui que eu vivi a maior emoção da minha vida. Lia logo percebe que falou demais e fala que para quem é calada demais, Luana está fazendo perguntas demais. Luana então pede desculpas, mas Lia avisa que ela não tem que pedir desculpas por isso não, e diz que está começando a gostar dela. Lia fala para Luana que vai dar uma volta para ela avisar o pai dela caso ele pergunte e sai para visitar Pirilampo. Saracura percebe o clima e Lia então pede para Saracura dar um passeio. Lia e Pirilampo namoram novamente. Bruno procura por Lia e Donana avisa que ela não está em casa. Bruno fica preocupado, achando que ela saiu de cavalo de novo, e Luana diz para ele não se preocupar, que ela saiu a pé. Bruno então diz menos mal e pede para Luana procurar Lia. Luana sai para procurá-la e encontra, e Lia pede ao pai para ficar mais uns dias na fazenda. Marcos debocha e diz que Lia tomou gosto pela fazenda. Lia manda Marcos parar de gozação. Bruno se enfurece com Marcos e sai da mesa sem terminar o jantar.
Luana leva a comida para Bruno terminar, mas ele não quer. Bruno diz para Luana que ela vai com ele para a cidade. Luana fica nervosa e Donana vai saber o motivo. Luana diz que o patrão disse que vai levar ela embora, mas ela não quer ir morar na cidade. Regino conversa com Jacira e vê que ao fechar a estrada, eles estão prejudicando quem não merece, quem não tem nada a ver com a história, e Jacira concorda. Regino então resolve desbloquear a estrada. Donana diz a Bruno Mezenga para deixar Luana na fazenda. Ela diz que Luana não é a mulher de colocar cabresto, que ela não quer ir para a cidade. Bruno diz que é para o bem dela. Zé do Araguaia e Donana conversam e se lamentam pelos filhos não se interessarem pelos bois do pai e por ele estar passando pela separação. Bruno Mezenga está tomando café e agradece a Donana por ter colocado a manta dele de madrugada quando estava dormindo na rede. E Donana diz que não foi ela não. E ele pergunta a Luana se foi ela. E ela fica toda sem graça e diz que colocou porque estava frio. E aí vai terminando mais um vídeo com o resumo do capítulo da novela O Rei do Gado. Se gostou do vídeo de hoje, já se inscreve para não perder nenhum capítulo na novela resumida aqui no canal. Combinado? E eu te espero no próximo vídeo.